Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 23 de fevereiro de 2022. São 23 horas e 35 minutos. Lição número 13 da classe de juvenis. 400 anos de silêncio. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Como foi esse trimestre para você? Foi edificante para a sua vida? Este trimestre estudamos uma viagem pelo Antigo Testamento, 400 anos de silêncio. É muito curioso que há muitos anos atrás, quando encerrava o Antigo Testamento, quando ia entrar um Novo Testamento, a maioria das Bíblias traziam 4 páginas em branco na divisão de Novo e Velho Testamento. E por que existia essas 4 páginas brancas? Para simbolizar os 400 anos de silêncio, ou seja, cada página era referente a 100 anos. O período interbíblico, a atividade profética na Bíblia. Contudo, na passagem acerca da apresentação de Jesus no templo ainda bebê, há menção à profetisa Ana e a Simeão, homem temente a Deus sobre o qual estava o Espírito Santo, que na ocasião revelou acerca de Jesus. Eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel. O Senhor, ele sempre vai falar ao seu povo. Verdade é que ele ficou 400 anos sem falar com o povo. Entretanto, a dinâmica que veremos, saberemos que o Senhor sempre fala com o seu povo. E aqui temos uma menção e uma palavra muito interessante, para a queda e elevação de muitos, ou seja, muitos serão elevados e muitos terão a sua queda. Isso provavelmente está falando acerca dos salvos, que serão elevados, e a queda daqueles que irão perecer. De modo geral, vemos que a atividade profética na Bíblia ela é muito atuante. Ela sempre vai falar acerca de profecias. E essas profecias sempre vai desaguar em Cristo. Então veja que aqui ele fecha nesse Simeão, fecha. Eis que este é posto para a queda e elevação de muitos. Ou seja, quem é este? É Cristo. O silêncio de Deus. Comumente é falado 400 anos de silêncio, por não haver registro de uma atividade profética escrita em toda a nação. Então, como não houve nenhum ato profético escrito durante 400 anos, então assim é mencionado, 400 anos de silêncio. Bom, 400 anos de silêncio deve ser muita coisa, Muitas das vezes, principalmente a parte feminina, elas não conseguem ficar muito tempo em silêncio, Elas ficam logo nervosas, ficam muito ansiosas, querem falar toda a vida, e algumas pessoas até perdem muito o rumo da prosa e acabam falando um pouquinho demais. Há um ditado que diz que quem fala demais dá bom dia a cavalo. Mas de modo geral, vemos que as meninas, principalmente a parte feminina, elas têm muito essa necessidade de conversar. Você já reparou que fica 4, 5 meninas conversando umas com as outras e nós, homens, nós não entendemos. Mas elas conseguem compreender que uma está falando com a outra e a outra está falando com uma, todo mundo se entende ali. É uma coisa incrível. Elas conseguem esse negócio. Mas elas têm dificuldade de permanecer em silêncio. É verdade que também há homens que também falam bem. Mas de modo geral, a parte feminina é a parte que fala mais. Então elas têm muito mais dificuldade de ficar em silêncio. Muito provavelmente, quando o seu pai chega do trabalho, a sua mãe quer falar tudo para ele, Deságua tudo, Vai falando tudo. Aí dá o script de tudo que você fez e o que você não fez durante o dia. Por quê? Justamente por causa da ideia de que elas não conseguem ficar muito tempo em silêncio. E sim, haverá coisas que a sua mãe não vai falar com você, vai falar com seu pai. Então veja que ouvir o silêncio de Deus é ensurdecedor. Veja, por exemplo, o caso de Jó. Homem reto e temente ao Senhor, estava numa prova daquelas, perdeu 7 filhos e 3 filhas, perdeu toda a sua herança, toda a sua riqueza. Entretanto, ficou em chagas, As pessoas diziam que ele estava em pecado. Jó sofreu muito. Na verdade, Jó foi a segunda pessoa que mais sofreu na Bíblia, Ele só perde para Cristo. Somente Jesus sofreu mais do que Jó.
E além de tudo isso, Jó ainda tinha que aguentar o silêncio de Deus. E o silêncio de Deus é que dói. Porque quando você pede alguma direção ao Senhor e Ele te diz sim ou não, é uma coisa. Se Ele disser não para uma coisa que você quer muito, você vai ficar triste, é verdade. Mas você vai entender que é não. Mas se Ele disser sim, você vai ficar feliz da vida. E quando Ele não diz nada? Muitas das vezes, quando o silêncio de Deus traz até dúvida no nosso coração. Quando Deus não fala conosco, nós até entendemos. Será que o Senhor esqueceu tanto de mim que nem quer me responder? Será que eu estou tão em pecado? Será que eu estou numa situação assim tão deplorável que nem o Senhor, nem o meu Deus quer falar comigo? Não, na verdade, quando Deus está em silêncio, Ele está testando a sua fé. Ele quer ver até onde você vai. Ele quer mostrar para você. Porque na verdade Deus sabe até onde vai a nossa fé. Mas Ele quer mostrar para você os processos que você precisa passar para ter a resposta do Senhor, né? Portanto, se você está passando por uma dificuldade, independente de qual área seja, tu tem orado ao Senhor, o Senhor não te responde palavras, não se preocupe, continue e permaneça no propósito que você foi chamado, continue firme no propósito que você está fazendo com o Senhor, de orar e buscar a sua face, porque no tempo certo Ele certamente irá te responder. Na verdade, o que Deus está fazendo isso o silêncio de Deus, na verdade, é para o seu amadurecimento. O contexto histórico da época, a dominação grega. Alexandre deu continuidade à expansão grega de seu pai. Com o ideal expansionista, derrotou o Império Persa. Ele acreditava unir o mundo, obrigando a todos os povos conquistados por ele a aprender toda a cultura grega, língua, artes, filosofia, etc. Bom, minha mãe sempre dizia, né, quando eu era garoto, que quando ela falava alguma coisa que eu não entendia, ela sempre soltava aquela frase clássica: por acaso eu estou falando grego? O grego, na verdade, é uma linguagem muito clara, né? Ela é muito transparente. E aqui Alexandre, ele tinha essa ideia de unir o mundo numa mesma língua, numa só língua, né? E também nas artes, na filosofia e tantas outras coisas que vêm da Grécia. E isso acabou ajudando na expansão do Evangelho do Senhor. Então veja que algo que às vezes pode até parecer ruim, o Senhor transforma o negócio num negócio bom. Então veja que aqui Alexandre tinha essa ideia mesmo de unir o mundo, né, num projeto talvez de globalismo, talvez, de unir tudo no mesmo idioma, que acabou não dando muito certo, né? Tendo em vista hoje que a língua mais falada do mundo é o chinês, né? Falado por mais de 1 bilhão de pessoas, 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, é isso. A influência de Alexandre o Grande. E mesmo após a morte de Alexandre, com apenas 33 anos, povos diferentes podiam comunicar-se com uma língua em comum, o grego. Isso foi de grande importância para o Evangelho, criando a possibilidade da pregação das boas novas numa língua universal, pois o Antigo Testamento foi traduzido do hebraico para o grego neste período, a conhecida Septuaginta. Veja que aqui nós vemos que essa unificação da mesma língua, no caso do grego, acabou ajudando o Evangelho. Por quê? Porque aqui todos os povos, né, os povos falavam o mesmo idioma. Então isso facilitava muito. Imagina você, por exemplo, está no Brasil e tem que pregar lá na Nova Zelândia. Como é que fala a língua de lá? Como é que é o idioma de lá? Então isso vai trazer uma grande complexidade para você se comunicar. Entretanto, como tem essa influência de Alexandre o Grande, de unir as pessoas numa mesma língua, né, no grego, acabou ajudando o Evangelho a se expandir, porque assim ficava fácil de comunicar o Evangelho, ficava fácil de pregar o Evangelho, porque todos falavam a mesma língua. Né? O período Macabeu, os judeus reagem à oposição. O período Macabeu começa com a revolta iniciada por Matatias, um sacerdote indignado com a tentativa de Antíoco Epifânio de destruir os judeus e o judaísmo. Haverá momentos que nós precisamos reagir. Se opor a alguém, uma empresa, uma instituição ou a pessoas, um determinado grupo de pessoas, para defender a nossa nacionalidade e às vezes até mesmo a nossa fé, a nossa religião. Entretanto, há algo de se compreender que haverá sempre pessoas querendo destruir
a nossa religião, querendo destruir a nossa fé, querendo destruir a palavra de Deus. Entretanto, isso nunca acontecerá. Isso porque a palavra do Senhor ela subsiste para todo sempre. Até depois que Cristo vier buscar a sua igreja, a palavra do Senhor vai continuar se cumprindo. Mesmo nas mansões celestiais, depois que tudo se acabar, a palavra do Senhor continua se cumprindo. Então é impossível fazer parar a palavra. E a igreja, por exemplo, a igreja do Senhor ela é igual ao omelete. Quanto mais se bate, mais ela cresce. Então veja que quando mais perseguição existia, mais a igreja crescia. Talvez seja por isso que a igreja hoje não cresce muito, né? Porque na bem da verdade, se você for olhar bem direitinho, a igreja hoje ela não tem muita perseguição. De forma geral, as pessoas acabam sendo muito amigas, né, umas das outras, no sentido religioso. Não há muita perseguição à igreja de Cristo, pelo menos não aqui no Brasil. Lá fora, há alguns países que realmente a perseguição é ferrenha, como por exemplo a Coreia do Norte. Lá o negócio é bem estreito. Esses dias uma pessoa foi presa com a Bíblia na mão e foi para o campo de concentração, né, de exílio, essas coisas, né? Foi presa. Que de modo geral, quando alguém é apanhado com a Bíblia na Coreia do Norte, geralmente é levado à morte. É sentenciado à morte. Só para você ter uma ideia de como é a perseguição na Coreia do Norte. Bangladesh também é parecido, talvez não seja tão ferrenho como a Coreia do Norte, mas também eles não aceitam muito o evangelho lá, existe uma perseguição em Bangladesh, entre tantos outros países. Por isso aqui no Brasil é muito fácil de pregar o evangelho, porque aqui o Brasil é um país laico. O que é um Estado laico? Isso, quando se diz que um país, né, um Estado é laico, quer dizer que esse país não tem uma religião predominante, ou seja, qualquer religião é aceita, qualquer culto religioso pode ser realizado, que não há nenhuma oposição. Só para dar um exemplo, se alguém hoje criar uma religião no Brasil, essa religião ele pode fazer essa religião num templo que não há nenhum problema. Ou uma religião, o hinduísmo, por exemplo, o hinduísmo é a religião mais antiga do mundo. Então, se alguém aqui no Brasil quiser fazer a prática do hinduísmo, também pode. Então, veja que não há uma oposição a nenhuma religião. Agora, é claro que em alguns casos específicos, algumas questões pontuais, acontecerá o que chamam de intolerância religiosa. Mais uma vez, eu vou falar isso a você. Eu vou ser repetitivo aqui. O cristão ele não sofre intolerância religiosa. Não existe intolerância religiosa para você que é cristão. Por que não existe? Porque Jesus falou que nós iríamos sofrer mesmo pelo nome dele. Então, quando alguém afronta você, na verdade, você não tem que ir para a rede social reclamar que está sofrendo intolerância religiosa. Na verdade, você tem que glorificar ao Senhor, porque a palavra do Senhor está se cumprindo na sua vida, porque você está sendo perseguido por causa do nome de Jesus. Os judeus obtêm êxito. Um marco histórico foi quando Judas, um dos filhos de Matatias, entrou em Jerusalém e reedificou o templo, e os judeus assim recuperaram a liberdade religiosa, dando origem à festa da dedicação. Entre 165 e 164 a.C., tal acontecimento restaurou a nação da decadência política e religiosa, criando um espírito nacionalista de unidade. Foi a renovação da religião judaica, do zelo pela lei e da esperança messiânica. Então vamos dizer que, nesse caso, existia um espírito nacionalista de unidade, ou seja, todos são nacionalistas. Hoje vemos, por exemplo, pessoas que tocam notícias contra o Brasil, brasileiro tocando notícia contra o Brasil, quando o Brasil, na verdade, está fazendo certo, só para você ter uma ideia. Então veja que isso por quê? Porque não são nacionalistas. Na verdade, existe uma linha de pensamento que é principalmente política aqui para nós, né? Aqui no Brasil acontece muito essa questão política. Por exemplo, o governo A está no poder. Aí o governo B faz qualquer coisa para tirar o A do poder, ou pode ser vice-versa, você escolhe. Então o que acontece? Existe uma briga ferrenha para aqueles políticos, ou melhor, aquelas pessoas que votam no político B, eles fazem de tudo para tocar notícia para tirar o A do poder. Então o que eles fazem? Qualquer coisa que esse governo A faça, independente se está certo ou se está errado, eles vão dizer que está errado.
Para quê? Para dizer que se fosse o político deles, estaria tudo certo. Isso também você pode inverter. Também pode colocar o B no poder, que o A também vai fazer a mesma coisa. Como mamãe diz, é tudo farinha do mesmo saco. Então veja que existe muito essa ideia no Brasil. Então as pessoas vão para as ruas para tocar notícias contra o Brasil. É claro que sim, existem algumas situações que são verídicas, existem algumas notícias que de fato são ruins, mas de um modo geral as pessoas fazem isso somente por uma questão política. Eles não são a favor do Brasil. Porque se uma pessoa é a favor do Brasil, ela vota no político B, mas é o político A que está no poder e o político A está fazendo uma coisa que está fazendo com que o Brasil desenvolva, então essa pessoa que vota nesse candidato B, ele gostaria muito que o candidato dele estivesse no poder, mas como não está, ele fica feliz pelo candidato que está lá, está fazendo a coisa certa, mas não é isso que ocorre no Brasil. E isso é de vários anos, isso não é algo novo. Isso é de muitos e muitos anos, de décadas de política no Brasil, que sempre acontece isso. As pessoas têm essa ideia política, né? Se o governo que está no poder não é o partido que eu gosto, que eu tenho afinidade, então tudo que ele faz é ruim. Então isso é uma política que isso precisa muito acabar. Uma outra questão aqui vai nos dar uma ideia da questão religiosa, que foi uma renovação religiosa. O que é uma renovação religiosa? Não é uma religião nova. É colocar as coisas nos seus devidos lugares, é trazer de volta aquela essência aqui para nós do cristianismo, é trazer de volta a raiz do cristianismo, né? Não ficar nesse oba-oba, né, que é nos dias de hoje, que tudo é louvorzão, é luau e tantas coisas, é teologia da prosperidade, é teologia do ser, é isso e aquilo, é a teologia do ter e por aí afora. Mas na verdade as pessoas se esquecem da palavra. Então aqui a renovação religiosa tem a ver com a volta da essência da religião e não com uma ideia de uma religião nova. E aqui então eles vêm pela lei, né, a lei de Moisés, a lei do Senhor, e também a esperança messiânica, ou seja, agora eles sabem que de fato existe o Cristo, agora o Cristo virá. Para concluir, o conhecimento acerca dos acontecimentos históricos do período interbíblico é fundamental para entendermos todo o pano de fundo do mundo em que Jesus viveu, desde a língua grega até a existência dos fariseus e saduceus. Nas promessas divinas não há evidências que indiquem um Messias guerreiro que restauraria Israel por meio de ações militares, como muitos judeus desejam, mas sim do Messias que restauraria a relação do homem com Deus, tal como cumprido pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O povo judeu acreditava muito que o que iria vir, o Messias que iria vir, iria resolver os problemas políticos de Israel, ou seja, ele seria um grande líder político na terra, ele resolveria os problemas de Israel, as questões diplomáticas de Israel. Essa era a ideia dos judeus, eles achavam que era isso que iria acontecer, mas não, Jesus não veio para essa questão política, Jesus veio juntar, né, de fato ser o mediador entre Deus e os homens. Você pode ver isso em Mateus 27:51, que vai falar que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, agora todos nós temos livre acesso ao Pai. Foi isso que Jesus veio fazer, né? Veio nos religar a Deus. Hora da revisão. Número 1. Período intertestamentário ou período interbíblico. Número 2. Ele possuía o ideal expansionista de levar toda a cultura grega para o mundo. Número 3. Ao governo de Antíoco Epifânio, por ele tentar destruir os judeus. Número 4. Os judeus aguardavam um Messias político, guerreiro, como o rei Davi, que devolveria Israel aos tempos de glória. Número 5. Isaías 53. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Você tenha um novo viver, um novo parecer com os 400 anos de silêncio. Que o Senhor não venha ficar em silêncio com você, né? Que o Senhor venha te dar uma resposta. Mas se porventura o Senhor não te der uma resposta, que você venha compreender os 400 anos de silêncio.
que assim como Deus ficou 400 anos de silêncio em Israel, Ele também vai ficar alguns dias sem falar com você. Ele pode ficar algumas semanas, até meses, sem te dar uma palavra direta. Para que Ele está provando a sua fé. Há algumas pessoas até que dizem que Deus, quando está em silêncio, está trabalhando, o que não é uma verdade bíblica de uma forma direta. Tanto é que quando Deus estava criando o mundo, Ele dizia, né, haja isso, haja aquilo, né, haja... Então, não foi que façamos. Então Ele estava falando e estava trabalhando. Mas sim, Deus também age no silêncio. Mas que você venha compreender, ter maturidade, apesar de ser jovem, mas que você também tenha a maturidade de uma pessoa adulta, de compreender que mesmo quando você está numa situação muito difícil, que você depende de uma resposta de Deus, e Deus não te responde, saiba que o Senhor está testando a sua fé, está provando a sua fé. Então tenha fé no Senhor, continue crendo, ainda que Ele não responda hoje, mas Ele pode responder amanhã. Então continue firme no seu propósito. Lembra de Jó. Jó sofreu de uma forma tão extraordinária, Deus não lhe respondia a palavra, mas ele persistiu na sua oração. Por quê? Porque ele sabia que o meu Redentor vive, né? Como diz Jó 19:25, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Então que você venha compreender que o seu Redentor vive, ele vai se levantar, mas você precisa continuar orando ao Senhor, buscando ao Senhor enquanto se pode achar, invocando enquanto está perto, sabendo que apesar dos 400 anos de silêncio, sim, o Senhor ficará em silêncio com você, mas certamente haverá um momento que Ele vai falar direto ao seu coração e te dará vitória. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula e não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau, até o próximo trimestre, se Deus quiser.